Olá, amigos do ADVJus, iniciando um novo programa para você. Aliás, feito com aquele carinho, com aquele profissionalismo. Você merece. Muito obrigado de me acompanhar sempre aqui na TV, nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn. Obrigado mesmo. Você vai ver no ADVJus TV de hoje. ADVJus Notícia Jurídica. ADV especial com 2 participações. ADVJus Prestação de Serviços. Podcast ADVJus Parte 2. E Momento Divino. É comigo agora aqui no ADVJus. Fique aqui. Legal demais. Olha, antes da gente já entrar propriamente em nosso programa, quero dar aí para você um spoiler, tá? Nesse ano trazemos e traremos algumas novidades aqui dentro do nosso programa, dentro do ADVJus TV. Fique ligadinho aí, logo você vai saber, ok? Iniciando, portanto, o ADVJus TV de hoje com uma notícia jurídica. Olha só, despejo por cartório. Fim da espera do locador. Será? A CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, lá em Brasília, aprovou o projeto que permite o despejo de inquilinos inadimplentes, sem a necessidade de processo judicial. O litígio entre locador e locatário, evidentemente, é uma realidade que há muito tempo é vivida aí nos nossos fóruns, nos nossos tribunais, e invariavelmente locador e inquilino podem ter suas razões, ambas as partes, dependendo de cada caso. Entretanto, inadimplência é o fiel da balança que pende a favor das pretensões do dono do imóvel, porque ele se vê ali numa situação bem complicada face à duração do processo de despejo, que atualmente gira em torno de 2 anos, às vezes menos, às vezes mais. Nesse período, o valor que deveria ser pago pelo inquilino e não foi pago, pode estar trazendo sérios danos, transtornos aí para o dono do imóvel, para o locador. Aliás, diante da inadimplência, que é o não pagamento do inquilino, o locador fica sem o dinheiro e sem o imóvel também para poder alugar para outro. Agora, o projeto de lei 3999/2020, o foco sai ali do fórum, quer dizer, não é mais o fórum o principal foco, ele vai lá para o cartório, com muito menos burocracia, essas são as vantagens. Rapidez e também há quem diga que até mais economia. O locador, via cartório, notifica o locatário que terá 15 dias para pagar ou desocupar o imóvel. Caso ele não faça, o juiz dará uma liminar concedendo o despejo, decretando, Aí tem que sair mesmo. Essa inovação traz também alguns benefícios aos locatários, que mais à frente a gente vai estar falando aqui, tá? A questão de direito de entrega de chave, por exemplo. Esse projeto já foi aprovado lá, agora na CCJ, segue para o Senado Federal. Lembrando, que ainda que todo o trabalho feito diretamente ali no cartório, que tem credibilidade, carece sim da presença do seu advogado, ok? É isso aí. Sequência do nosso programa, agora vamos falar de ADV especial, Direito da Moda, Propriedade Intelectual. Doutora Rafaela Leone. Veja. Doutora, qual é a importância do compliance na sustentabilidade das empresas? O compliance é fundamental dentro das empresas, pois através do compliance as empresas podem fazer auditorias e a vigilância para que toda a cadeia de produção, desde a sua fabricação até o consumidor, seja mapeada e avaliada, para que não haja problemas com questões trabalhistas, utilização de trabalho escravo, para saber se as facções, se os terceirizados estão dentro da legislação trabalhista, também para assegurar que a legislação ambiental está sendo cumprida de acordo com as normas ambientais e também se as normas internas de ética e transparência estão sendo respeitadas. Então é importantíssimo o compliance para que toda a legislação de ética, transparência, legislação trabalhista e ambiental esteja sendo cumprida. Agora uma prestaçãozinha de serviços aqui do ADVJus, campanha de doação de sangue.
Meus amigos, olha só, o Hemocentro aqui de Ribeirão Preto alerta aí para o risco de suspensão de cirurgias em hospitais atendidos pela instituição devido aos baixos estoques de sangue. Isso é trágico, né? Os estoques de praticamente todos os tipos sanguíneos estão abaixo do nível aceitável, né? Com situação mais crítica para tipo A e também o tipo O negativo. Se você pode colaborar, né, fazer esse gesto de amor, olha, postos de coleta, Rua Quintino Bocaiúva 470, no centro aqui de Ribeirão Preto, né? E também na Tenente Catão Roxo, 2505, no Monte Alegre, lá no conhecidíssimo proximidades do Hospital das Clínicas, né? Ambos funcionam em horários estendidos e aos finais de semana, inclusive. Maiores informações, os telefones que você sempre aí acompanha conosco, aí estão na tela. Doe sangue, doe vida. Sequência do nosso ADV JUS, agora mais um ADV especial. Direito das sucessões, né? Prática processual e sucessões, com o Dr. Sérgio Oliveira Dias. Confira. Doutor, qual o alcance da divisão de bens na união estável? Para essa pergunta, nós temos que analisar duas situações diferentes. Quando nós falamos em uma união estável não formalizada, é necessário observar, essa união estável ela não foi formalizada por escrito, mas ela existiu na prática, ela é uma união estável de convivência duradoura, nós temos uma aplicação. Numa união estável não formalizada, que sequer chegou a se consolidar, por exemplo, uma convivência de 1 mês numa residência, neste caso nós não temos uma união estável formalizada, então não há nem que se falar em partilha de bens e nos demais direitos que envolvem essa situação. Vamos nos ater então a uma união estável em que não foi formalizada por escrito, mas ela existiu de fato. Neste caso, haverá que se considerar qual foi a participação desses companheiros na constituição patrimonial e se aplicam, por analogia, vários princípios que regem a dissolução do casamento, o divórcio. No caso, a dissolução patrimonial, a fixação de alimentos, né, em favor dos filhos deste casal, se houver, e na ausência, existe jurisprudência no sentido de que os alimentos, eles extrapolam o fim do relacionamento e eles podem permanecer posteriormente a isso até que aquele companheiro se estabeleça profissionalmente. Então é possível a fixação de alimentos. Na partilha de bens, existe na jurisprudência, e ainda há uma discussão a respeito disso, dentro da possibilidade de partilha de bens dentro da contribuição de cada um desses companheiros para fazer esse patrimônio. Então, na dúvida, procure o advogado da sua confiança para ter garantia daquilo que será feito. Ok, muito obrigado, doutor Sérgio Dias. Meus amigos, agora nós vamos dar um gap aqui, né, com o nosso intervalo, que é pequenininho. Eu quero convidá-lo para que você fique aqui conosco. Voltamos na sequência com um podcast muito interessante, parte 2, com o doutor Fabrício Martins Pereira, o doutor Jorge Sanches. Já, fique aqui. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Agora quero falar para você do Zezinho Alfaiate, Espaço Homo, ali da rua Eliseu Guilherme 681. Vista-se com bom gosto e elegância, através dos trajes do Zezinho Alfaiate. Inclusive aquele traje feito sob medida, especialmente para você. Isso mesmo, no Zezinho Alfaiate você também dispõe ali de confecções já prontas do traje masculino, daquela forma que você procura, com aquele atendimento mais que especial. Zezinho Alfaiate, na Eliseu Guilherme 681. Faça como eu, vista-se com elegância com os trajes do Espaço Homo. La Botilha Vinhos, onde você encontra os melhores rótulos. Venha conhecer. Ok, estamos de volta com o segundo bloco do ADV JUS TV. Meus amigos, eu quero saber sua opinião. Você está gostando do nosso programa, né? A gente, tanto tempo no ar aí, a gente espera que as pessoas realmente mandem-nos aquele feedback esperto aí, tá?
Fale aí pra gente se você gosta das nossas entrevistas e pode sugerir alguns nomes aí do universo jurídico que a gente vai avaliar a possibilidade de uma entrevista sugerida por você. E eu vou falar aqui, ok? O nosso endereço é programa@advjus.net. Agora, na sequência, nós vamos exibir a parte 2 do podcast que fizemos aqui em nosso estúdio do ADVJus TV. Excelente, confira. Essa aqui é uma segunda questão, doutor Jorge. Devedor terá suspensão de CNH, aí vai atingir esse público que o senhor estava se referindo. CNH é também suspensão até do seu passaporte, né? É o que diz lá, a tese 1137 do STJ. Então, isso evidentemente que não é uma coisa definitiva, né? Mas vai ter muito magistrado que vai poder valer-se dessa possibilidade. Nessa eu vou começar com o senhor, para o senhor fazer mais curto, para o doutor Fabrício falar, doutor. Bom, naquela linha da... você assume compromissos, você tem que honrar compromisso. Né? A questão... Porque uma vez o ministro Joaquim Barbosa perguntou para mim, Sanches, qual que é o maior problema do Brasil? Na sua opinião, né? Falei, ministro, o maior problema do Brasil é a sensação de impunidade que as pessoas têm. Mas não é sensação, muitas vezes é a realidade, né? Então, assim, eu acho que esse posicionamento do STJ é bom, é importante, porque se eu estou devendo, mas eu vou passear para a Europa, né? Então, principalmente com relação ao passaporte. Agora, com uma ressalva, se a CNH for, por exemplo, de um motorista de táxi, que ele precisa, para sua subsistência, que ele precisa ganhar o dinheiro para pagar, então aí não pode. Mas eu acho que, muitas vezes, o legislador, às vezes, perde um lado, ele folga do outro. Nesse sentido, nessa opinião, eu sou favorável, doutor Fabrício, e quero ouvir a sua opinião. Sim. Doutor Fabrício, inclusive, se só fazer um parênteses, né, essa sugestão, essa maneira como o doutor Jorge se expressou da CNH, isso aí é mais ou menos como impor uma prisão para o devedor da pensão, né? Se ele não pode trabalhar, como que ele vai pagar, né? Exato. Eu particularmente, eu tenho uma opinião muito semelhante ao do doutor Jorge. Eu entendo que passaporte, arrais, brevet, todo tipo de autorização para transporte, que seja transporte de luxo, tem que ser bloqueado, paralisado pelo devedor. Se ele não tem dinheiro para pagar a dívida dele, ele também não pode ficar andando de iate, né? Ficar andando de lancha por aí e pilotando avião. Essa é a minha posição, né? Então, nós temos até um empresário aqui da região que foi muito bacana, teve uma decisão do judiciário de uma cidade próxima a nós que disse assim, não, se o empresário vai trabalhar todos os dias de Ribeirão Preto até a cidade de helicóptero. Então, peraí, né? Foi bacana. Então, essa é a minha opinião. CNH eu não suspenderia, em hipótese alguma. CNH eu não suspenderia, porque a CNH, o que acontece, né? Não necessariamente ela é utilizada para luxo. Não. Né? Às vezes uma emergência hospitalar, médica. Então, assim, na verdade, o direito de ir e vir, na minha opinião, os pneus do carro, o veículo, o direito de ir e vir se estende ao carro, porque hoje em dia ninguém vai andar a pé até um hospital para socorrer alguém. Até mesmo num país que os transportes públicos são deficitários, não funcionam, né? Se a gente morasse em Londres, não teria problema nenhum suspender CNH e tudo, né? Mas a gente mora no Brasil, então essa é a minha opinião. Eu suspenderia todos os direitos, menos a CNH. É o direito de ir e vir na CNH. Vamos ver a nossa próxima questão? Olha lá, o escândalo Banco Master e suas consequências. O Banco Fictor entrou com medida de recuperação judicial. Olha, inclusive o Banco Fictor, né, ele veio aí a conhecimento público porque ele estampava sua marca na camisa do Palmeiras, né? E esse escândalo do Banco Master aí, eu tenho a impressão que muitos reflexos, estou dando a minha opinião, muitos reflexos ainda estão por vir. Estou certo, doutor Jorge? Sem dúvida, doutor Marco. Temos, assim, o Banco Fictor e o Banco Master era uma bola cantada, né? Essa que é a verdade. E, inclusive, aqui na região, tenho notícias de que mais de 100 investidores não vão receber o dinheiro investido. E o Banco Fictor, ele se valeu de uma exposição de marca muito relevante, que são os clubes de futebol,
e no caso ele se associou ao Palmeiras e a sua marca explodiu. E com isso, obviamente, ele angariou muitos clientes, né? Agora, com relação também ao Banco Master, já também era um negócio, desde o ano passado, quando o BRB, que teve aquele ensaio de compra e o Banco Central não concordou, refutou, né? A gente já imaginava ali que ia dar problema. Agora, lamentavelmente, não há uma fiscalização governamental suficientemente para que isso não ocorra. O Fundo Garantidor vai pagar até 250 mil reais para cada investidor. Então, assim, a pessoa tem que saber que se ele tem mais do que isso, ele não pode deixar... né, todos os ovos numa cesta, né, doutor? Doutor Fabrício? Infelizmente, o brasileiro não aprende com o erro dos outros, né? A grande bolha norte-americana que aconteceu aí perto de 2 décadas atrás, 1 década e meia mais ou menos, teve consequências principalmente em razão da ausência de lastros dos bancos. 2008 a crise, vamos dizer assim. Então, o que acontece, na verdade? O lastro do banco é fundamental para a operacionalização dele. Agora, um banco se lastrear com créditos de outro banco falido, quer dizer, só no Brasil que a gente vê um negócio desse, né? Então, assim, o cidadão médio, o cidadão comum, ele não tem nem como fiscalizar e nem sequer ficar sabendo a respeito da diferenciação entre um banco que tem um lastro real e um banco que tem um lastro pela flexibilização do que se pode fazer dentro de legislação, regulamentação, ausência de fiscalização e conivência com pessoas internas de órgãos que fazem, né, vista grossa. Nós sabemos o motivo, não precisamos colocar aqui estampado, né? Ficaria até desagradável, né? Até mesmo porque nós sabemos como é que funcionam as coisas aqui no Brasil. Infelizmente, a propina faz parte do cotidiano. Mas é justamente essa ausência de lastro na operacionalização de um banco que mais preocupa a gente. E o pior disso tudo é que volta a ter as consequências sociais, como a gente estava falando. Exato. Isso encarece o crédito. Isso encarece muito o crédito. E, no fim, atrapalha toda a população que precisa, né? O ecossistema que precisa do crédito. Para você ver, por exemplo, quando foi criada a lei da UCIP, do terceiro setor, um dos itens de atuação do projeto como benefício social era o microcrédito, né? Porque a população precisa daquele crédito um pouco menor a pessoa que não tem acesso. Agora, esse tipo de situação que acontece no Brasil, o que vai acontecer com as instituições financeiras maiores lastreadas? Vai ficar mais caro o crédito dela, justamente porque ela operacionaliza de uma outra forma. Essa é a minha maior preocupação. Os grandes investidores, é ruim, tem muita gente, né, que colocou ali o que tinha na vida toda. Agora, as pessoas precisam ter um pouco de precaução, né, na hora de investir. Como você mesmo disse, colocar todos os ovos na mesma cesta. É complicado. E está surgindo muito banco digital, do nada, de repente aparece aí um banco. Né? Antigamente, né, doutor Jorge, a gente tinha as coisas como reais. Como começou o comércio? Com a troca de mercadoria. Então era 100% real. Eu te dou um saco de batata, você me dá escambo, né? uns quilos de carne. É o escambo. Começou real. E a coisa foi mudando, foi transformando o dinheiro em papel em lastro, depósito de ouro. E hoje, na verdade, nós vivemos num mundo virtual. Quem que faz o controle disso? Quem que é a inteligência da inteligência? A história das moedas digitais aí, né? Criptomoedas. É outra coisa complicada. Outra coisa complicada. Meses que eu não ponho dinheiro físico no bolso. Todo mundo. E é o futuro, não tem como evitar. O problema são os controles, né? Exato. Os controles disso tudo, para poder você se certificar que aquilo que é virtual é real, é que tem sido complicado. Certo. Meus amigos, nós estamos chegando no finalzinho do nosso podcast, né? Infelizmente. E eu preparei uma questão que já o Nilmar vai rodar para a gente. Eu quero dizer uma coisa aqui muito pessoal. Eu sou integrante, né, lá da Escola Velha da Advocacia. Eu tenho orgulho de pertencer à Escola Velha. É mais ou menos assim. Eu tenho orgulho de ser advogado. Olha, o tribunal tal, puxa vida, né, reformou uma sentença, mas ele estava completamente certo. E hoje, infelizmente, da minha ótica,
parece que isso está meio demodê, para usar uma palavra que também já está demodê, né? Então, infelizmente, a gente observa com bastante tristeza quem exerceu a advocacia por bastante tempo, como eu, como meus colegas também da mesma época, mais ou menos, o doutor Jorge, o doutor Fabrício um pouco mais jovem, né? E a gente vê com tristeza acontecimentos aí que entristece a gente com relação a notícias do judiciário. Nilmar. A ministra, né, Eliana Calmon, ex-ministra do STJ, ex-corregedora, afirma que Fachin perdeu a credibilidade para aprovar código de ética do STF. Olha, sinceramente, a gente não está aqui para falar de postura de ministro, mas para chegar numa situação dessa, a gente imagina que as coisas não andam bem. É isso, doutor Jorge? Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, na pessoa de alguns ministros, perderam a razoabilidade e perderam o senso crítico e o senso de ridículo até. Essa advocacia administrativa que é feita por parentes de juízes e ministros do Supremo, não parece óbvio, até para o cidadão comum, de que se eu exerço um cargo desse, eu tenho que ter respeitabilidade, eu tenho que ter a confiança das pessoas. E simplesmente as condutas, a questão do parente advogar em causa... Não parece óbvio que se eu vou decidir, eu não posso ter alguém... quebra o princípio da imparcialidade. Agora o camarada ridículo. Vai no avião do cliente, do advogado. E outra coisa, né, doutor Fabrício? A gente está acostumado a ver esses congressos fora do país. É tudo pago por empresas que têm processos interesses. No judiciário, naquele órgão. Exato. Então, assim, eu fico abismado, porque é o fim do poço. Porque a gente sempre acreditou, não, mas o judiciário é a última fronteira da moralidade, eu acabei de falar. Justiça, da legalidade, da imparcialidade. E já tivemos tantos ministros tão bons no passado. Sim. Por quê? Porque eram escolhidos por notório saber jurídico e de retidão de caráter, de retidão ética. Eram pessoas de conduta absolutamente ilibadas. Absolutamente. Né? E aí até levanto a bola para o doutor Fabrício falar também. É isso mesmo. Isso. A opinião dele sobre o atual estágio que a justiça, lamentavelmente, vive. Porque, inclusive, uma coisa que eu sempre falo é que os poderes, legislativo, executivo, judiciário, eles deixam legados. Legados esses que podem ser positivos ou negativos. Agora, um juiz de primeira instância, vendo tudo isso que está acontecendo, ele pode continuar na sua retidão, sério, ou então falar, não, isso aqui virou uma bagunça mesmo, então, como na época do mensalão, virou os mensalinhos, os vereadores recebiam... então, enfim... Infelizmente, a crise ética e moral é profunda. É verdade. Doutor Fabrício, seria cômico se não fosse trágico. Exatamente, doutor Marcos, doutor Jorge Sanches. Nós que guardamos conosco, né, os princípios éticos, nós que decidimos ser juristas, sermos advogados, porque acreditávamos efetivamente no exercício da advocacia voltado para a justiça, né? Obviamente que a gente trabalha, a gente recebe, pensa nos nossos honorários, pagar nossas contas, claro, sustentar nossas famílias, mas a gente sempre pensou num judiciário correto. Quando nós começamos a advogar, juiz não dava entrevista, promotor de justiça não dava entrevista, era proibido. Eu tenho conhecimento de fatos que aconteceram quando eu comecei a advogar, 32, 33, 34 anos atrás, de corregedor do Tribunal de Justiça. Teve um corregedor do Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi juiz aqui em Ribeirão Preto. Ele ligava para o juiz quando um juiz respondia perguntas para a imprensa. Não precisava nem dar entrevista filmada, não. Né? O Ministério Público também era proibido de sequer dar entrevista sobre casos. Exato. Porque eu tenho uma opinião muito rígida com relação a isso. Para mim, o juiz não pode nem dar entrevista sobre um ética caso inegociável. Exatamente. Ética é inegociável. A ética é inegociável, ela é o princípio de tudo. Por quê? A ausência de ética, essa balbúrdia que está nos tribunais superiores, com ausência de notório saber jurídico, que é determinação da Constituição Federal, né? Eu sinto muito dizer, mas na minha humilde opinião, nós temos um ministro no Supremo Tribunal Federal que tem notório saber jurídico. Para mim é único.
O resto é lamentável e outros mais lamentáveis ainda do que os primeiros. Infelizmente. Envolvimento com política, claramente envolvidos, envolvimento com eventos políticos, com políticos diretamente. Onde fica a imparcialidade do Poder Judiciário? Envolvimento até com bancos. Com bancos, E sabe qual é a minha maior preocupação disso tudo? A minha maior preocupação é a resposta à sociedade do órgão que deveria ter maior lisura num país. Do exemplo, né? O exemplo é para as pessoas da sociedade, onde que elas vão imaginar que vai residir a justiça para a vida delas, se não no Poder Judiciário. Aí o Poder Judiciário, todo lambuzado, com a falta de ética, envolvimentos espúrios, né? Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Exatamente. Agora ali não está sendo nem honesto e muito menos parecendo. Exato. Então eu não imaginei que com quase 35 anos de advocacia eu fosse ver, assistir, presenciar e lidar com questões tão sérias numa degradação total do Poder Judiciário. Que levam à descrença da população, da sociedade, juntamente com essa impunidade de que quem tem poder não é punido e o coitado sofre a punição. É verdade. Essa desigualdade, olha, é um desalento, né, doutor? É um desalento. E essas questões movimentaram revoluções no passado. Na época de feudo, na época absolutista, a população tem uma hora que ela não aguenta mais passar aperto e ver quem está no poder se lambuzando do poder. Legal demais. Muito obrigado, doutor Fabrício, doutor Jorge Sanches, meus colegas que participaram comigo aqui do podcast. Obrigado mesmo. Nesse momento, um momento divino, momento de abrir o sorriso, né? Afinal, vinho é tudo de bom. A melhor marca é aquela que você gosta. Oferecimento La Bottiglia. Este é o Casa de Santar Vinha dos Amores. Ele é feito com a uva encruzado, que é o símbolo do Dão. Um vinho com coloração citrina, com aromas bem potentes de geleias, de polpa branca e no paladar bem encorpado, mas muito macio e muito refrescante. Um vinho único, um símbolo da região do Dão em Portugal. E este vinho você encontra aqui na La Bottiglia. Sempre muito legal ter você aqui comigo em nosso programa. A DV Justo, ligado, a DV Especial, vem para cá fazer parte, você também, estou te convidando. Próxima semana voltamos com um programa inédito, certeza. Forte abraço, até lá.